Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Deus, louvado seja Deus. Vamos ler agora Lucas, capítulo 11, Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 11. A gente já ministrou sobre oração, né? Capítulo 11, aí a parte primeira. Se bem que eu li, se eu não me engano, até o versículo 13. Já ministrando sobre isso aí. Nada que impeça da gente voltar a falar desse trecho. Mas vamos andar, porque já estamos assim atrasados. Eu digo, já foram 3 programas ou mais que nós não ministramos a palavra, não é? Não ministramos assim como a gente tem feito. Paramos em Lucas 11, até o versículo 13. Vamos ler agora, segundo a permissão do tempo aqui, né? Capítulo 11. Vamos ler até Jesus, ok? Vamos ver se a gente lê até o sinal de Jonas. Vamos lá. Capítulo 11 de Lucas, versículo 14 ao 32. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados
são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vou ler até o versículo 28 mesmo, não é? A gente vê aqui Jesus explicando muita coisa sobre a ação do inimigo das nossas vidas, das nossas almas, não é? Beelzebu, que significa Senhor dos ídolos, Jesus é acusado de estar possuído por eles, ou por ele, para expulsar esses, digamos, ídolos das pessoas. É como se houvesse um acordo, né? A acusação que fazem a Jesus é como se tivesse um acordo de Jesus com esses espíritos, essas entidades. A gente sabe que os demônios são anjos decaídos. São anjos que se rebelaram junto com aquele que era chamado. Hoje não chame ele mais de Lúcifer, e nem tenha medo desse nome, porque Lúcifer significa anjo de luz, querubim ungido, que era o adversário das nossas almas. O diabo ou Satanás. O diabo quando tenta, Satanás quando acusa. E é o mesmo elemento imprestável. E o negócio dele, como está escrito em João 10:10, é roubar, matar e destruir. É o diabo quem vive perturbando as pessoas para que elas façam o que não devem. É o diabo que induz as pessoas ao pecado, à prostituição, ao adultério, à agressão, ao homicídio, ao assalto, ao vício ou aos vícios. É o diabo quem torna a vida das pessoas infeliz. O negócio dele é esse. João 10:10. Roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Jesus veio para trazer libertação, cura, paz, vida eterna, sanidade, satisfação existencial, razão para viver. Jesus veio para preencher a alma da pessoa, para aliviar as pessoas. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus veio para dar descanso às almas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ideia do inimigo é destruir, atormentar as pessoas. Uma pessoa possuída por esses demônios, que são anjos decaídos, e aí são seres espirituais. Por isso que, por serem seres espirituais, por isso que se aglomeram num espaço pequeno em grande quantidade. Porque são seres espirituais. Não existe uma forma para um ser espiritual específica, não é? A Bíblia diz que o inimigo chega até se transformar em anjo de luz, não é? Se chegará a transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. Não existe uma forma específica, porque são seres espirituais, eram anjos e foram expulsos do céu.
E quando eles fazem essa intervenção na vida humana, continuam transgredindo o princípio divino, que não era para eles fazerem isso, entrar na vida das pessoas, incorporar nas pessoas. As pessoas ficam atormentadas. O inimigo, ele atormenta as pessoas por influência, por opressão e por possessão. Por influência, por opressão e por possessão. Influência porque, como disse, ele é que leva as pessoas ao vício, leva as pessoas à bandidagem, leva as pessoas ao homicídio, leva as pessoas à prostituição, à lascívia, ao adultério, à fornicação, ao assalto, à influência. Aí o inimigo faz as pessoas praticarem as coisas. É como uma vez disse um irmão, um colega meu, professor de escola dominical, lá de Mangabeira, na época ele era, Joás Lourenço. Ele disse: o inimigo apronta com as pessoas e depois ele se retira de perto delas ou de dentro delas e fica de longe, olhando aí. Aí o caba faz uma porcaria, a polícia pega, aí o diabo caiu na minha cilada e fica rindo da cara do que roubou e foi pego pela polícia. Fica rindo da cara do que matou e é pego pela polícia. Fica rindo da cara do que se prostituiu e o nome dele vai, a moral dele vai pra lama. Fica rindo da cara dela que se prostituiu e fica rindo da cara da pessoa que fica desmoralizada. E divulga, o diabo faz questão disso. A ideia do diabo, irmão, é essa. A ação do inimigo é muito terrível. Agora, ele faz isso influenciando as pessoas. É por isso que quem vai ser julgado serão as pessoas. O diabo já tem o julgamento dele, já está condenado também. Mas as pessoas serão julgadas porque elas são responsáveis pelos seus próprios atos. Elas são influenciadas, mas o que faz é consciente. O que faz é consciente. No caso de possessão maligna, o diabo não parte para atuar na vida de terceiro. No caso de possessão maligna, porque aí a pessoa estaria fora de si e aí a culpa não seria dela. A pessoa não teria como ser julgada por isso. Se está fora de si, não tem como ser julgada por isso. Aí não sentaria o juízo. Não é? O juiz, aí não sentaria o juiz divino. Pela pessoa estar fora de si. Não acontece, humanamente falando, dos casos de pessoas que, por exemplo, são tidas como doentes mentais que cometem alguma coisa. São inocentadas, porque a jurisprudência opera junto com a medicina, né? E justifica ou não é bem justificar, mas explica o caso, né? Tem disso. Por isso que é feito em alguns elementos exame mental para saber se a pessoa é doente ou não. Se a pessoa for doente, ela é penalizada assim, a fazer um tratamento, a ficar enclausurada, a ir para o manicômio, a ir para um lugar parecido com esse. Ela é penalizada assim. Ela não tem uma pena de uma pessoa mentalmente sã. Né?
porque a justiça entende que ela estava inconsciente quando fez aquele ato. Aí é tratada como alguém doido, como alguém perturbado do juízo. E que sofrerá, porque também vai sair do seu habitat, do convívio da família, tudo isso, né? Uma pessoa possuída por Satanás, ela não consegue prevalecer sobre outra vida, a não ser por essa rápida influência do inimigo, de possuir, sair, e a pessoa de repente já se vê puxando o gatilho, enfiando a faca, se jogando do prédio, né? Se jogando na frente do carro. Ah, veio o carro, pronto, acabou. O diabo botou na frente do carro e saiu, a pessoa dançou. E aí estavam acusando Jesus de ter pacto com um elemento desse, ou com esses elementos. Por isso que Jesus, vocês lembram que eu dizia nas ministrações anteriores, que os demônios chegavam e diziam que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo e tal. Aí Jesus os repreendia, mandava que se calassem, exatamente porque, Jesus fazendo isso, repreendendo os demônios, eles alegavam que Jesus tinha associação a Beelzebul. E eu já disse que quando Jesus repreendia os demônios, era para que os demônios, era para que a revelação do seu messiado fosse uma percepção natural dos homens, como ele mandou os discípulos de João dizerem a João: olha, João, vai lá, volta. Porque João mandou os discípulos perguntar se Jesus era o Messias, se era o que havia de vir, ou se havia de esperar outro. Aí Jesus disse aos mensageiros de João. Jesus opera maravilhas, né? Jesus cura muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, dá vista a cegos, e manda os mensageiros de João dizerem a ele o que eles viram e o que eles ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Jesus queria que se tivesse uma percepção do seu messiado assim, os homens, pelo que vissem, pelo que ouvissem dele. Você lembra que quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia diz que eles que estavam no barco, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Glória a Deus. Quem é este? Os discípulos perguntaram. Jesus queria que o seu senhorio, a sua messianidade, fosse reconhecida e percebida pelos homens de forma natural. Por isso que ele repreendia os demônios. E ainda assim alegaram aqui na frente, Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante, que Jesus tinha aliança com Satanás. Por isso que Jesus disse: olha, os vossos filhos serão os próprios juízes de vocês, porque eles expulsam demônios. E outra coisa, como é que eu vou expulsar o demônio se é o demônio quem está atuando, e o prazer do inimigo é esse, é destruir vida? Como é que ele vai dizer para o outro demônio: sai daí? Não vai.
Louvado seja Deus. O demônio não pode expulsar demônio. Eu estou com uma palavra aqui para dizer exatamente essa, que o demônio, irmão, não está nem aí com aquelas pessoas que fazem a vontade dele. O demônio não está nem aí com essas pessoas porque já é farinha do mesmo saco. O demônio se incomoda com crente que ora, com crente que procura se santificar, com crente que se converteu, que tem arrependimento de seus pecados, que está buscando fazer a vontade de Deus, que está fazendo a obra de Deus, que quer agradar a Deus, que quer fazer o nome de Deus ser glorificado. O demônio tem essas pessoas como ameaça. Ele vai fazer de tudo para destruir, para desmoralizar, para tirar o chão, olha, ele vai dar voadora, vai dar golpes de UFC, sabe? Para destruir. O diabo não está nem aí com esse crente que... E outra coisa, esse crente de aparência. Crente que não tem vergonha do pecado. Crente de fachada. Crente que fica dando lugar a ele. O diabo não está nem aí para esse tipo de crente. Crente que gosta de ver confusão, desordem. O diabo não está nem aí para esse crente, porque já é farinha no mesmo saco dele. Mas se esse crente procura fazer a vontade de Deus, esse crente se constitui uma ameaça às trevas, aí o inimigo se incomoda com ele. Aí o inimigo se perturba com ele. Aí Jesus, trazendo essa explicação, a mulher admirou-se e disse: eita, bem-aventurada é a que te amamentou. Aí Jesus disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guarda esta palavra em o nome de Jesus. Amém? Guarda esta palavra. Louvado seja Deus. E seja bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser feliz. Ser bem-aventurado é ser feliz. Amém? Louvado seja Deus. Se você quer felicidade, guarde a palavra de Deus. Isso não é guardar, irmão, é assim trancado, não. É pôr em prática. Guardar aqui a palavra é pôr em prática. Amém? Põe em prática a palavra de Deus. E seja feliz. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.